Vina titular, porque a gente já começa atraindo a audiência, porque Vina, isso é estratégico, tá? Vina sempre traz discussão. Pelo que jogou contra o Bahia, os minutos foram bons, ainda que o recorte, assim, o retrato final tenha sido gol perdido. Mas, Caio, você que estava lá, você que tem lá no estádio, é que a gente tem percepção é outra. A outra, a visão mais ampla do como ele pode ajudar, inclusive, para o coletivo. Queria que você falasse, você já colocaria Vina como titular no próximo jogo contra o São Paulo, segunda-feira que vem? Limpo e seco? Sim. Não. Por quê? Porque acho que vai ser um jogo fora de casa, a gente não sabe como esse São Paulo vem para o jogo, pode vir eliminado da Libertadores, tendo que enfiar o pé no acelerador no Brasileiro, ou pode ser um time cheio de desfalques, mas principalmente porque o São Paulo é um time muito forte, muito agressivo nos jogos do Morumbi. Então, para esse específico jogo, a não ser que a evolução de treinamento do Vina essa semana seja algo absurda, não imagino e não escalaria como titular, até porque acho que principalmente nos jogos como visitante o Lourenço tem sido bem. Então, laconicamente, nesse aspecto, não. Mas acredito que vamos ter mais minutos de Vina contra o São Paulo, sim. Meu técnico mais ousado. Eu vou te falar, eu gosto muito da possibilidade de ter o Vina jogando, porque eu penso que os Não, jogadores... a pergunta não, a resposta não deve ser essa. Porque os jogadores mais talentosos devem jogar. Mas eu reconheço que o jogo contra o São Paulo é um jogo onde o Ceará tem que também ter uma consistência defensiva. E se a gente for lembrar, o Vina entra contra o Bahia muito mais na ideia de o Ceará voltar a atacar o Bahia, pressionar o time lá na frente, do que uma sustentação de jogo. E assim, ter o Vina ali no segundo tempo pode ser um diferencial para o Ceará. Poderia ter sido contra o Bahia e acabou não sendo. Mas acho que ele briga. E tem um detalhe. A gente tá falando do Vina, o personagem do debate, a gente vai ver os números dele, mas o Ceará não teve o Mugni, né, também. Então acaba que o Vina acaba sendo o cara que mais... Essa bola é boa, hein? O Vina acaba sendo o cara que mais tem a possibilidade de ser o meia pensador, o meia criativo, como a gente viu. E a gente vê que ele também está pressionando o Gabriel aí. Ele também está fazendo parte de sufocar o zagueiro. E aí é por pouco, né? Aí é um lamento grande que o torcedor do Ceará até agora dá uma sofrida. O legal desses lances que a gente conseguiu buscar é porque são lances de que não vão para os melhores momentos, aquele que todo mundo acompanha nos programas de TV, na internet, pós-jogo. E é aquilo que você falou da percepção de quem está no estádio, que às vezes no jogo, o cara vendo na TV não tem. Porque são lances que não geraram perigos reais. Mas a quantidade de vezes que o Vina de costas para a marcação, já sabendo onde estava passando o Rafael Ramos, já sabendo onde estava passando o Galeano, com o Pedro Henrique, acelerava o jogo. E aí, Mugni não tem essa característica. Mugni é um jogador no seu prime, jogando muito. Mugni é um cara que domina, gira, sai, volta na marcação. Tem um drible curto, muitas vezes abrindo Protege espaço que bem o a Vina bola, não né? faz. O Lourenço já é muito mais vertical, no sentido de tentar carregar essa bola. O Vina faz muito mais a fluidez de jogo. E aí, por exemplo, por que eu acho que mais minutos? Por que eu não acredito que desde o início ele vá para esse jogo contra o São Paulo, mas o jogo se tornando equilibrado, isso vai acontecer dele entrar? É porque na fluidez de contra-ataque não é só a velocidade dos caras de correria, não. É quem consegue fazer essa bola girar com mais velocidade. E dos três, o que melhor faz isso é ele. Números do Vina aqui, pra gente acompanhar. Foram 27 minutos, eu sei que a gente tá falando aqui sobre algo muito... Assim, um recorte muito pequeno mesmo. Mas já é mais do que 15 minutos finais, 10 minutos finais. 27 já é um universo maior para ser analisado. E outro detalhe, né? O Vina entra no jogo empatado, tá? Ele não entra com o time perdendo por 2-0, tentando que resolver, né? Se a gente olhar para o jogo contra o Vasco, ele entra também com o Ceará numa situação adversa e ele melhora o time. Então, só para juntar, corroborar com o que a gente vai falar agora. 27 minutos, 14 ações com bola, na hora que ele domina e faz a ação, né, com bola. São 10 passes de 11, né? Então 10 passes certos de 11, ele acertou quase tudo, né, em relação a passe. Um cruzamento, um passe longo, um chute a gol, a bola foi na trave, a finalização na trave que a gente está vendo aqui. São os números frios, nem sempre esses números são tão assim precisos, né? Nem sempre eles refletem exatamente o que acontece dentro de campo, mas de qualquer maneira serve para ilustrar o que a gente está falando de um jogador que a gente já disse aqui. Não é um jogador qualquer, além do jogador existe também a questão do ídolo nessa questão. Contra o Juventude, a gente viu um Vina muito fora de ritmo, um Vina que não contribuiu tanto para o jogo acontecer, mas aí a gente vai vendo uma evolução, que era o que a gente falava aqui. A questão é saber em quanto tempo o Vina vai estar apto a ajudar o Ceará em campo. E aí vai dando sinais de que o Vina vai ser um cara mais útil
nesses 14 jogos que faltam aí para o Ceará no Brasileiro. Eu sei que esses números de passes podem soar poucos, né, para o torcedor, grosso modo, olhar, 11 passes em quase meia hora em campo. Meia hora, né, porque teve os acréscimos, esse número é sempre levado em conta o jogo com 90. Mas eu acho que, primeiro, era contra o Bahia, que é um dos times que mais guarda a posse de bola no Campeonato Brasileiro. 70, né, Caio? Então, 70 posse de bola contra o era um Ceará que teria menos esse controle da bola do que o Bahia. E a coisa do passe mais difícil. É o passe de primeira, é o passe que vai tentar uma infiltração entre os zagueiros adversários. Se você pegar esse que você falou de estatística nua e crua, quase sempre o melhor passador do time é o quarto zagueiro. Porque o passe dele normalmente é o passe lateral, é procurando o zagueiro e o primeiro volante. E esse primeiro volante é que vai ter a responsabilidade de começar uma construção, seja jogando à frente da linha de zaga, que é normalmente o que faz o Ceará, por exemplo, o Dieguinho joga mais à frente da zaga, seja jogando entre os zagueiros, aquela saída de 3 jogadores. Fortaleza, por exemplo, do Vojvoda lá atrás, tinha esse hábito com o Caio Alexandre. Então, esse último meia, isso vale também para o Lourenço, vale para o Mugni, ele normalmente não vai ter uma porcentagem de passe alta, porque o passe dele é o passe mais difícil. É o passe que procura o companheiro mais marcado. É o passe infiltração, é o passe de primeira, que senão o jogo não tem fluidez. A gente tá vendo então essa tabela, bem interação. Essa tabela é sensacional, né? Porque ela começou com o Rafael. Não, e a gente vê ele recebe. E a gente vê a movimentação dele, cara. Ele vai para fazer o facão. Isso. E fica na linha, não fica no impedimento, sai e faz a tabela com o Fabiano. Ou seja, é um meia, um segundo atacante, o Vina varia. Por isso que é diferente analisar ele do Lourenço, como você bem falou. Porque a característica dele é outra. Ele entrou ali circulando entre ser um meia, revezando com o Pedro Henrique com o falso 9. Então ele faz bem essa movimentação. Já que você falou em falso 9, a gente tá falando de Vina jogando no setor de meio campo, né? Um jogador mais criativo ali. Sem o Pedro Raul, será que não dava para Vina ser... Olha, é uma opção, né? É uma opção. A gente lembra daquele time do Dorival Júnior em 2022, no melhor momento do Ceará naquela temporada trágica, era um tripé de volantes. E o Ceará também carente de centroavante, né? Isso era carente de centroavante, era um tripé de volantes. O Mendonça, que foi o melhor momento do Mendonça no Ceará livre para carregar do lado esquerdo, e o Vina jogando de 9. É uma opção. Agora eu acho que o Ceará precisa de um 9 que agrida mais a última linha do adversário, que carregue o adversário. Eu não vejo o Vina fazendo isso. Eu vejo o Vina saindo mais da área para dialogar, seja com o Lourenço, seja quem vem de trás. Mas é uma opção, já que o Condé visivelmente não confia ainda nos dois garotos, no Lucas Uma outra pergunta aqui, vou levantar uma outra pergunta, certo? Não para começar jogo, mas para variação tática. Vina não pode ser um segundo atacante? Pode. Pode, porque eu sendo treinador... Porque, beleza, você brincou aí do treinador, né? Tira um cara da ponta. Sim. Ou tira um meio-campista mesmo. Ou tira o meu... E adianta o posicionamento dele. 4-4-2, deixa ele mais próximo. Pois é, mais próximo do Pedro Raul. Vai lá, Vina e Pedro Raul. Eu acho que é possível, você deixa o Galeano aberto pelo lado direito, arruma alguém para jogar do lado esquerdo. Às vezes o Fernandinho faz bem esse papel aqui de proteger, de baixar. O Pedro Henrique eu já não acho que seja essa opção. Mas ter o Vina, eu sendo treinador, eu procuraria deixar o Vina em zona de finalização. Porque aí, o que é finalização? É a definição do lance. Ou bater no gol, como ele tem muita qualidade, ou encontrar esse passe para o centroavante. Então, a zona de decisão de jogada é onde ele precisa estar. Talvez ele, como falso 9, jogando de costa, não seja tão interessante. Mas ele ficando flutuando, aí ele tem a opção de bater no gol. Você lembra que contra o Palmeiras, o Ceará já atuou muito tempo, aquele 2-1, com 2 linhas de 4 e o Mugni aberto do lado esquerdo, né? Pra deixar o Ailon mais próximo. Eu nem gosto tanto, mas assim, como a gente lembra que o Vini é mais jogador do que o Ailon, e aí jogar mais próximo do Pedro Raul pode fazer mais sentido. Sabe uma coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir? Porque a gente fala, pô, esse Ceará é um time organizado, bem treinado, que é disciplinado taticamente, mas falta, talvez a essa qualidade seja o Vina. Eu acho que a gente precisa ponderar muita coisa. Na hora que ele estiver bem fisicamente, com minutagem, ritmo de jogo, eu acho que o Léo Condé precisa ampliar, expandir a sua mente para ele ter esse cara. Porque eu vejo, por exemplo, no Diniz, o Diniz está mudando o Felipe Coutinho. Viu os caras assim? O Diniz mudou o Paulo Henrique Ganso no Fluminense. E a ponta esquerda, né? Porque ele mudou o Nuno Moreira, né? Quando o Vasco precisa atacar, o Nuno vem jogar por dentro. Vamos seguir, cara. Fecha aí, vai. Eu acho que o grande desafio do Condé, não só sobre o Vina, mas qualquer reforço, é identificar rapidamente quem está pedindo passagem. O Léo Condé, desde o ano passado, ele demora muito a entender quem está fora está melhor do que quem está dentro. Tanto é que o Marcos Vitor só veio ganhar a posição do Marlon agora. A gente já está pertinho da metade do segundo turno.